Uma visita técnica ao local onde será realizada a obra de retaludamento no Portão do Inferno foi realizada por ambientalistas e guiada pelo chefe do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e analista ambiental do ICMBio, Fernando Xavier. A ideia foi mostrar o impacto que a intervenção causará, não só sobre o aspecto ambiental, mas também histórico. Isso porque um sítio arqueológico poderá se perder com o corte do morro. É um patrimônio histórico, cultural da sociedade brasileira, localizado dentro do Parque Nacional e que vai ser diretamente afetado pela obra. A gente consegue ver aqui que existe um desplacamento natural das rochas, que é uma rocha de arenito de origem desértica, que tem uma característica de ser um arenito friável, quebradiço. Mas, como essa área toda próxima aqui será derrubada, a movimentação de maquinário, a vibração própria do empreendimento, né, do trabalho das máquinas, pode amplificar esse processo e a gente pode perder toda essa construção social que a gente tem aqui. Esse sítio foi datado com aproximadamente 5.000 anos pelo Museu de Etnologia e Arqueologia da USP. Foram encontrados aqui cerâmicas e carvão de fogueiras, né? Então, a partir disso é possível datar o sítio com cerca de 5.000 anos. Esses sítios, eles contam a história do povo, dos primeiros povos que habitavam a região. Então, ele é extremamente importante para uma identidade cultural das pessoas, né, principalmente dos chapadenses, dos matogrossenses, e tem uma importância a nível de país. Todos os sítios arqueológicos são considerados patrimônio da União e não podem ser destruídos. Isso é uma lei, está na Constituição Federal. Então, o que estão fazendo aqui é um crime, né? Uma destruição de um sítio arqueológico que possui uma importância turística, uma importância histórica, uma importância cultural, uma importância de meio ambiente, né? Para insistência de se fazer um retaludamento que poderia ser substituído por uma outra obra menos agressiva e que preservasse mais. Embora pondere os impactos que a obra poderá causar, o analista ambiental explica que o ICMBio deu parecer favorável à intervenção, apontando cerca de 20 condicionantes, porque ela foi a única opção apresentada para análise do IBAMA. Foi apresentada apenas a obra de retaludamento, nós fizemos análise levando em condição essa situação e o fato de que é uma obra emergencial, tem um decreto estadual que declara o trecho entre a Salgadeira e a Mata Fria como uma área emergencial por conta da queda de rochas. Nós fizemos uma análise levando tudo isso em consideração, preocupados também com a situação socioeconômica de Chapada dos Guimarães, e colocamos 20 condicionantes no processo. Condicionantes essas que tentam assegurar a conservação da biodiversidade no Parque Nacional e mitigar, reduzir os impactos da obra sobre os atributos do Parque Nacional, que são os atributos naturais, a fauna, a flora. Nós podemos ver aqui, agora há pouco, na nossa visita técnica, que as araras têm feito, elas se alimentam elas quebram a rocha, comem parte da rocha, que é um fenômeno que a gente chama de geofagia, porque tem nutrientes, tem itens físicos ali que podem ajudar na nutrição, na digestão dessas espécies. Então, é um lugar especial para isso também. Tem esses atributos naturais. Nós estamos na cabeceira de um rio temporário aqui no Portão do Inferno, é uma área de recarga de ambientes. Esse solo aqui, essa rocha, perdão, é uma rocha bastante, que os grãos são arredondados, então quando chove ela funciona como uma grande caixa d'água, uma esponja que armazena a água, que vai depois descer para a bacia do Rio Cochipó para abastecer a população de Cuiabá. E também essa questão dos atributos culturais, os impactos, a obra terá impactos nos atributos culturais. Além do sítio arqueológico, onde nós estamos aqui, o trecho da própria estrada é um trecho histórico. A paisagem do paredão, as rochas lá em cima fazem parte do cenário histórico de Chapada dos Guimarães. Isso já foi uma trilha indígena, muito provavelmente. A gente consegue encontrar os sítios arqueológicos, é uma área de perambulação dos grupos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores. Com a chegada de Chapada dos Guimarães, a organização da cidade de Chapada ao longo da sua história, esse lugar já serviu como passagem de tropas de cavalo, de burro, de carros de boi,
E já foi uma estrada carroçável também, até que em 78 a Cinfa construiu esse viaduto, que hoje a gente conhece como viaduto do Portão do Inferno, e agora pretende fazer essa nova obra de intervenção. Entre as condicionantes feitas está a requalificação do viaduto, que será desativado para se tornar um ponto de visitação sem acesso de veículos, a não utilização de explosivos para o retaludamento e a construção de um corredor ecológico para a passagem de fauna. Fernando destaca que estudos realizados pelo próprio governo do estado com vistas a duplicar a MT-251 ainda no ano de 2013 apontavam a construção de uma ponte como alternativa mais viável, mas essa possibilidade não foi apresentada aos órgãos de controle. A área identificada como de risco, ela compreende do ponto da Salgadeira até a Mata Fria. O Portão do Inferno é apenas uma ponta, um local bem específico dentro dessa área. A gente quer, e nós colocamos isso como condicionante, isso deve ser feito, junto com o Estado, junto com o IPHAN, junto com outros órgãos, junto com o Conselho Consultivo do Parque, construir um plano de ação para essa rodovia. A gente deu um prazo de 180 dias para construir esse plano de ação que possa prever novas intervenções nessa região. Não significa que são previstas novas obras, por exemplo, a duplicação não entrou nessa análise do retaludamento, a gente quer discutir antecipadamente isso, para que tanto o ICMBio quanto a sociedade mato-grossense como um todo não seja surpreendida com uma nova obra proposta, com uma nova questão emergencial. Nós queremos nos adiantar a isso. Quando a gente fala em século XXI, a gente pensa em tanta coisa moderna, né? E aqui nos apresentam uma obra antiquada e horrorosa, que é um retaludamento que você vê em qualquer rodovia de São Paulo, do Paraná. Então, não combina com o século XXI. Onde nós estamos falando aí de mudanças climáticas, onde nós estamos falando em preservar, onde nós estamos falando em mudar o comportamento para termos um mundo mais habitável. E aí nos fazem engolir goela abaixo uma obra que é um show de horrores. Professora, a bióloga Reikla Larissa Vilela acompanhou a visita e externou preocupação não somente com o dano que o retaludamento pode causar ao meio ambiente e à história. Também disse que há preocupação com o tempo de fechamento da MT-251, uma vez que a população de Chapada dos Guimarães não conta com rotas alternativas. Acho que Chapada merece uma obra que tenha realmente um impacto no sentido positivo, que vai salvaguardar esse sítio, as paisagens, né, o próprio monumento aqui, que é o Portão do Inferno, e não vai impedir a população de ir e vir, porque essa é uma preocupação também, né? A priori eles colocam aí um horário das 7 às 4h30 ou das 7h30 às 4h30 impedido, mas isso já inviabiliza a população chapadense, inviabiliza os turistas que vêm para esse município, né, que tem um potencial grande, né, dentro do ecoturismo. Então isso nos preocupa bastante. E a gente gostaria de ter o entendimento de por que só esse projeto foi levado em contemplação, né, ao ICMBio. Com o fim do Festival de Inverno, a obra pode começar a qualquer momento. Segundo o governador Mauro Mendes, o estado aguarda somente uma autorização para supressão de vegetação para dar início à intervenção. Enquanto isso, ambientalistas pedem que o gestor reveja a decisão tomada pelo corte do morro. Que essa marca não tem como disfarçar, porque esse morro aqui, ele vai ficar com uma cicatriz visível ad eterno, e é a marca dele, do governo dele. Então, governador Mauro Mendes, põe a mão na sua consciência e faça o que é certo para você ter orgulho do momento em que você conduziu esse estado. O papel de todo servidor público, de todo gestor público, de toda autoridade política é se antever aos problemas. Então, fazer um plano de ação, levando em consideração que essa já é considerada uma área de risco, é olhar com antecedência os problemas que podem ser trazidos e trabalhar da maneira mais transparente possível junto à sociedade para encontrar soluções aqui que possam ter um equilíbrio social, ambiental e econômico, levando sempre em conta que nós estamos dentro do Parque Nacional e circundados por uma estrada-parque estadual, que é a estrada-parque que liga o Trevo do Manso até o Mirante da Chapada dos Guimarães. Então, nosso papel aqui é cuidar do patrimônio de todos. O patrimônio não pertence ao ICMBio, o patrimônio não pertence à SEMA, o patrimônio é um patrimônio público que pertence a todos os cuiabanos, todos os mato-grossenses, todos os brasileiros. TV Chapada, a TV da nossa cidade.